será? Vamos ler um texto aqui na Bíblia. Eu acredito que esse texto que nós vamos ler, essa passagem, é um dos mais perplexos da Bíblia, um dos mais complicados para compreender. Mas nessa noite, eu creio que à luz do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter um conhecimento desta passagem aqui. Eu já preguei aqui sobre esse texto outras vezes, mas todas as vezes que nós ministramos, é sempre algo novo e é sempre diferente, não é isso? Gênesis capítulo de número 2. É de conhecer os irmãos que Deus, Ele criou o homem e criou a mulher para viverem, multiplicar e encher a terra. E com certeza o plano de Deus era de abençoar o homem sem restrição, sem nenhuma, digamos assim, dificuldade em poder fazer com que o homem ele fosse agraciado de tudo aquilo que ele desejasse. Porém, isso não foi possível devido à próprio instinto do ser humano. Mas diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja contente nele. Só esse versículo aqui. A partir daqui, irmãos, as coisas começam a se complicar. Deus, quando fez o homem, ou seja, Adão, eu quero deixar bem claro isso para os irmãos, porque isso é muito complexo, é muito confuso, e tem muita gente que fica, sabe, cria conversas de confusão, porque não entende o texto, né? Deus criou Adão, o primeiro ser humano, no jardim do Éden, e não criou nenhum outro além de Adão. Tá? Para que os irmãos entendam, criou Adão e não criou nenhum outro da forma como criou Adão. Logo em seguida, ele criou Eva. Então, foram os dois únicos seres humanos que foi feito pelas mãos de Deus. Pois muito bem, quando Deus criou Adão, Deus já tinha criado o mundo, sim ou não? Já tinha estabelecido. E aí, Deus deu inteligência para Adão para administrar as coisas que ele tinha feito. E Adão começou a administrar. Observe, os irmãos, que a vontade de Deus é que sempre você seja próspero. Por que essa prosperidade, ela não aconteceu, ela não foi contínua e ela não é contínua na nossa vida hoje? Por que teve que mudar todo o contexto? E por que agora nós recebemos aquela palavra de Jesus que no mundo nós teremos aflição? Não foi estabelecido por Jesus isso aí. Isso aí foi lá no começo. Porque antes da mulher, Adão ele vivia ali no jardim do Éden, colocando nome nos animais, nos insetos, colocando nome nos peixes, e estava tudo certo. Mas Deus olhou para Adão e percebeu que Adão tinha um vazio na sua alma, que não era bom Adão viver daquele jeito. Então resolveu fazer uma companheira, uma adjutora para Adão. E aí a coisa começou a complicar. Porque um homem sozinho, o homem ele é mais lento para pensar, não é isso? Ele é mais lento para tomar certas atitudes,
Mas a mulher é rápida. Do que era para ser bom, tornou-se ruim. Porque quando Eva veio, ela veio já toda animada, corajosa e com uma vontade danada de fazer aquilo que não devia. Então Deus agora faz Adão adormecer e aí cria Eva. E quando Adão acorda, vê aquela mulher linda do lado dele. Só que Adão ele só conseguia enxergar o que ela precisa enxergar. Só a beleza como mulher, mas não conseguia enxergar o estado de pecado. Ou seja, ele não sentia desejos carnais por ela. Ele só via ela como uma boa ajudadora. Né? E aí, Eva, vamos passear. E olha que engraçado, irmãos. A Bíblia diz que era tão natural o que Deus tinha feito, e era tão natural a condição de Adão e Eva, que de manhã cedo Deus ia lá no jardim do Éden para visitá-los. E perguntava: e aí, Adão? Está gostando? O Senhor está ótimo. E Eva, você, Eva? Ah, maravilhoso, né? A gente anda pelo jardim do Éden, e Adão me mostra algumas coisas, e Adão está me fazendo saber de nomes, né, que ele colocou, né? Só que eu agora também estou colocando nome em algumas coisas. Mas Deus se ausentava e deixava Adão e Eva tranquilamente no jardim. Quando era no final do dia, a Bíblia não fala o que Adão e Eva faziam nesse período de tempo. Mas quando era no final do dia, Deus voltava de novo, e conversava com Adão de novo, perguntava qual foi a experiência, né? Era coisa, imagine você, que coisa maravilhosa. Cantar nos passos, tudo bonito, tudo verde, frutas que davam no pé. Irmãos, tinha uma fartura danada, ele comia peixes, comia as frutas que tinha ali, era coisa maravilhosa. Até aqui tudo bem. Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando Deus então fez Eva, e aí agora já estava acompanhado, não que a árvore da vida já não estava lá, estava, mas só que Adão sozinho não tinha essa percepção de, sabe, nem desejo de conhecer essa árvore, até chegar na Eva. Então Deus fala assim: ó, Adão e Eva, vem cá, tudo que vocês veem aqui, vocês vão comer, tudo. Vocês podem participar de tudo, só não da árvore da vida, que está lá no meio, gente. Essa vocês não chegam nem perto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão falou assim: para mim está tudo bem. E Eva disse: deixa comigo, Senhor. Não vou deixar Adão chegar perto. E aí, irmãos, a rotina começou, não é isso? De manhã cedo e à tarde, de manhã cedo e à tarde. Mas só que Eva começou a deixar Adão por alguns momentos. Se Deus fez a Eva para andar com Adão, não era para ela ter deixado Adão. Mas ela deixou Adão já propositalmente, porque ela queria chegar mais perto daquilo que não podia. E se estava com Adão, com certeza Adão não deixaria. E ela começou a beirar aquela árvore. E ela começou a cobiçar aquela árvore. E tinha alguém observando ela. E a partir do momento que ela começou a demonstrar interesse pela árvore, alguém arquitetou um plano. Eu quero dizer para os irmãos que todas as coisas que acontecem na sua vida de errado, não é porque Deus te abandonou e Deus te deixou, é porque você optou por aquilo. A decisão de fazer as coisas certas e erradas é sempre nossa.
mas sempre teremos a orientação de Deus do que devemos ou não fazer. Vocês vão entender, se eu conseguir concluir essa mensagem aqui, vocês vão entender que sempre Deus está orientando. Quando Deus disse não, era não. E nós, às vezes, não aceitamos muito o não de Deus. E quando nós não aceitamos o não de Deus, porque nós entendemos que esse não é favorável a nós, mas pode ser benéfico, aí complica as coisas, porque a gente vai se arrebentar inteiro, e depois a culpa nós vamos colocar lá em Deus. Não era para mim estar nessa situação. E estou aqui, nem sei porquê, porque estou servindo a Deus. Pois muito bem, Deus. Um dia, Adão estava lá descansando até mais tarde, e Eva saiu quietinha e foi lá olhar aquela árvore. Eu creio que na cabeça da Eva, ela estava pensando assim: olha, por quê? Esse é o maior problema, irmãos. Quando Deus coloca uma prova em você, ou quando Deus quer testar, você quer saber por quê. Essa pergunta, ela vem soando há muito e muito tempo. As pessoas querem questionar. Parece que as pessoas querem entrar dentro da mente de Deus para saber por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Nós nunca devemos fazer isso. E foram grandes homens de Deus que sempre perguntam por quê. E talvez Eva lá, estava lá olhando aquela árvore, e eu começo a imaginar o cenário, Eva se olhando, disse assim: engraçado, tantas árvores aqui são bonitas tão quanto essa árvore, e Deus permitiu a gente comer de tudo. Agora, por que essa não? O que tem de especial nessa árvore? Aí alguém tinha que usar um corpo, não é isso? Aí eu usou quem? A serpente falou assim: ó, você deve estar doidinho para dar uma mordidinha na fruta. Não. Por que você está olhando para ela então? É porque é uma fruta desejosa, né? Parece que para comer deve ser muito gostosa. Então por que você não come? Não, porque Deus disse. Esse é o problema. Quando Deus fala algo com você, e você vai falar para outro que Deus falou que tinha algo para você. Quando Deus chama você no particular, se Ele quisesse falar para todo mundo, Ele falaria como Ele chega. Muitas vezes Ele usa alguém e fala abertamente para as pessoas o que Ele vai fazer. Mas quando Deus te chama no particular, como chamou Adão e Eva, era só para eles, não era para mais ninguém. Quando Deus te chama no particular e fala algo para você, é para você, não é para mais ninguém. Aí a gente vai contar o segredo que Deus contou para a gente, para outras pessoas. E aquelas pessoas vão contar para outras: olha, irmão fulano falou que Deus... E aí o plano dá errado. As coisas começam a dar errado, porque há uma interferência. O inimigo já ouve, já traça um plano para fazer, colocar coisas parecidas. Coisas assim, mas não é aquilo que Deus ia te dar, mas é parecido. E quando é parecido, você confunde. Está entendendo? Você fala assim: não, é isso que Deus ia me dar, mas não é isso. Ainda ia demorar um pouco de tempo. Então, por que você não come? Porque Deus falou que não é para a gente comer, a gente pode comer de tudo, mas essa aqui, Ele falou para a gente nem chegar perto. Por quê? Bom, para mim, para Adão, Ele falou que se a gente comesse, a gente ia morrer. Aí, isso aqui vem a controvérsia. Quando você revela, o inimigo, olha só, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você tem um argumento, que é o verdadeiro, que é o suficiente para salvar a tua vida. Deus disse. E se Deus disse, está dito. Lembra do homem de Deus, do profeta? Vai por um caminho, não volta, nem come pão, nem bebe água. É Deus que diz. O maior problema é nós querer confrontar quando Deus disse que não, e nós queremos transformar o não de Deus em um sim. Aí dá ruim. Então, a serpente disse assim: olha, vou te dizer uma coisa. Isso aí que Deus falou não é verdade. Você não vai morrer.
Não, claro que não. O que vai acontecer é o seguinte, vou te falar. Quando você der uma mordida, você vai ficar igualzinho a Deus. Como assim, igualzinho a Deus? Você vai ter o poder de conhecer o bem e o mal. Só vai abrir os teus olhos, você vai ter conhecimento da verdade, do que Deus está escondendo de vocês. Gerou uma outra curiosidade dentro de Eva. Como é que é isso? Ser igualzinho a Deus. Está entendendo? Que um abismo chama outro abismo. Não é assim que diz a Bíblia? Um abismo chama outro abismo. Come, vai. Aí eu vou dar uma mordidinha só para me ver como é que é. Porque juntou a vontade de saber o sabor da fruta. E agora juntou a curiosidade de saber como é que era ser igual a Deus. Ela foi e mordeu. Observamos que não aconteceu absolutamente nada. Então Eva logo já falou assim: a serpente tem razão. As coisas só aconteceram de fato quando ela foi e levou para Adão. Adão falou: que fruta é essa aí? Daquela que Deus falou que não era para a gente comer. Você comeu? Tu comeu, Eva? Tu comeu? Comi. Não é assim que mulher faz? Comi, pronto. Eu comi. Como que você faz uma coisa que Deus falou que não? Você está vendo eu aqui morta? Mulher não é fácil. Você está vendo eu morta? Não, então. Só quero mostrar para você que a fruta é deliciosa. E você deve provar. Não vou provar. Não quero nem saber. Adão, eu não morri. Estou aqui. Come, vai. Adão foi enganado por Eva? Foi ou não? Não foi. Acontece que Adão tinha o mesmo desejo de Eva. Tinha o mesmo desejo, ele só não queria dar a mão, o braço a torcer. E achou um gatilho. Bom, vou dar uma mordida então nessa. Quando ele mordeu, algo aconteceu de imediato. Os dois olhou para o outro e viu algo diferente. Ele olhou e falou: opa, você tem um negócio aí, ela também tem. E aí a coisa começou a ficar estreita. E já acharam que não dava para andar nu. Porque até então eles andavam nu, mas não sentia essa nudez. Mas agora, nu, sentindo a Eva, alguma coisa aconteceu. Porque eu estou vendo isso diferente. Eu também estou vendo, entendeu? As coisas também. Aí eles conseguiram lá umas folhas de figueira e fizeram nu. Porque eles sabiam que Deus ia visitá-los de manhã. Quando foi de manhã, Deus, como sempre, Adão, mas não viu Adão. Assim, é lógico que Deus estava vendo Adão escondidinho. Adão, ele só por aqui, no meio do. Ia ver agora, como é que a gente faz? Ele está aí. Vou falar a verdade. Fala que a gente não morreu, porque ele também comeu e está aqui vivo. Senhor, eu estou aqui escondido. Escondido por quê, Adão? Porque aconteceu um probleminha aí. O que foi? A mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. E me deu da fruta e eu comi. É verdade, Eva? Não é bem assim não. É que eu estava passando, aí a serpente pegou e falou para mim que o senhor estava mentindo. E aí ela me deu da fruta e eu comi. Ela me deu? Ela não deu. Eva pegou. E eu comi e agora a gente está aqui. Primeiro ele falou que estava nu. Ele disse: não, eu estou aqui escondido que eu estou nu. Mas quem que te mostrou que você está nu? Não tinha mostrado isso, né? Por que você está escondido? Não é. É que eu estou nu. Estou pelado. Quem que te mostrou isso? Aí então começou as acusações. Deus pergunta para Adão acusa Eva acusa a serpente. A serpente vai para um lado, vai para o outro, você não sente nada. Eu nem estava em mim.
Entendeu? Porque quem fez aquilo já tinha saído do corpo da serpente. A serpente ficou assim, falou, e agora? A serpente naquela época, irmãos, ela não rastejava, ela tinha pernas. Agora o castigo dela foi rastejar e comer do pó da terra. É isso? Por isso que não é bom falar, eu estou só o pó. Porque serpente gosta de... Mas o engraçado é que a mensagem que eu quero mostrar para vocês não é essa parte aqui, só estou dando um espelho para vocês entenderem como que Deus trabalha e como que o homem o tempo todo ele quer se desvincular. Bom, e aqui que vai começar a ficar complicado, porque Deus então fala para Adão e Eva assim, olha, eu vou tirar vocês do meio do jardim, porque vocês não são merecedores. Eu criei o mundo, criei o jardim, só para vocês desfrutar do melhor que eu tenho, do melhor que eu criei. O melhor que eu criei está aqui dentro desse jardim, porque fora dele é tenebroso, fora dele a situação é terrível, e vocês agora vão provar daquilo que não é muito bom. Vou tirá-los fora do jardim, porque vocês não merecem estar dentro do jardim. E aqui a coisa começa a complicar. Então Deus disse assim para Adão, olha, a partir de agora você vai ver do teu suor e Eva vai dar à luz com dores. Então, a partir de agora você vai crescer, multiplicar e encher a terra. Presta atenção nessa palavra. Vocês vão crescer, multiplicar e encher a terra. Eu falei para vocês que Deus não criou nenhum outro ser humano além de Adão e Eva. Não é isso? Nem dentro do jardim e nem fora do jardim. E aqui a coisa começa a se complicar. Porque a Bíblia ela fala assim, e Adão teve Caim, e logo em seguida teve Abel. Observe, teve Abel. E Abel era pastor, cultivava ovelhas, e Caim era lavrador. E um dia Abel foi oferecer a sua oferta a Deus. Deus recebeu a oferta de Abel, porém não recebeu de Caim, que era lavrador. Trouxe lá abóbora, né? Trouxe lá pepino, cebola, ofereceu o seu holocausto. Ele viu Deus recebendo a oferta de Abel, mas não recebeu a dele. Eu quero abrir um parênteses aqui para mostrar para os irmãos o seguinte, que naquela época Deus falava face a face com as pessoas, com Adão e com Eva. Mesmo eles tendo caído, Deus falava com eles face a face, como falava com seus filhos. Correto? Então, quando Deus não aceitou a oferta de Abel, Caim, não recebeu a oferta de Caim, Caim se revoltou de certa forma que ele desfigurou seu semblante e ficou muito irado. E Deus continuou visitando eles. Isso que é interessante. E Deus, na sua visitação, viu que Caim estava diferente, estava desfigurado. Aqui a coisa começa a se complicar, mas porque sempre que você vai cometer um erro, o teu semblante muda o teu jeito de agir, o teu modo de comportar se muda, e Deus conhece você. Deus sabe que você está prestes a pecar. Deus chegou para Caim e falou: Caim, por que descaiu o teu semblante? Porque você está mudado. Você está diferente. Caim estava irado, revoltado, já tinha traçado um plano de morte. Só que Deus percebeu e falou assim: Caim, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar com esse plano, você vai se dar muito mal. Então, se você se arrepender, você será perdoado. Mas se você não se arrepender, o pecado jaz à porta, e aí não vai haver aceitação para ti. Observemos, uma advertência: não haverá aceitação para ti. Tá bom, Senhor. Foi Deus virando as costas, e Caim chegou para Abel e falou assim: Abel, vamos dar uma volta comigo no campo, porque eu te mostrar umas coisas que eu plantei. Pegou Abel inocente, foi,
Chegou lá no meio do campo, ele deu uma pedrada na cabeça de Abel e matou Abel. E ficou tudo tranquilo, tudo na paz. Mais tarde Deus volta a visitar. E aí pergunta a Caim: Caim, cadê seu irmão? E Caim responde com ironia, não é isso? Ele responde com ironia ao Senhor: sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 9 do capítulo 4, né? E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei. E respondeu com ira, tá, irmãos? Eu não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: olha, o que tu fizeste? Porque o sangue do teu irmão Abel clama a mim. Eu não tinha alertado você, eu não tinha orientado. Quando você está na casa de Deus, porventura Deus não fala com você constantemente o que você deve fazer? Deus não quer que você se perca. E agora então vem a sentença: ó Caim, você agora vai ser fugitivo, viverá os vagabundos. E você vai ser perseguido. E Caim faz uma fala com Deus, dizendo assim: eu disse Caim ao Senhor, versículo 13: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Isso, então eu achei que ele tinha razão. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face, e me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Bom, eu vou parar aqui para poder mostrar para os irmãos uma pergunta que não quer calar. De quem Caim tinha medo? Se teoricamente só existia Adão e Eva, Abel e Caim. De quem Caim tinha medo? De quem Caim estava falando? E por que ele faz aquela afirmação? E Deus falou assim: não, eu vou colocar um sinal em você. Ninguém vai botar a mão em você, quem te encontrar. Até aqui, irmão, não tem nenhum questionamento. A Bíblia não dá nenhuma informação sobre esse caso. Mas eu vou refrescar a memória dos irmãos. Observe que Deus lança Adão e Eva do jardim do Éden, sim ou não? Lança fora. Logo a Bíblia fala que Adão e Eva teve Abel e Caim, não é isso? E ele já aparece como um lavrador e como pastor. Então não foi da noite para o dia. Está entendendo? Por que a Bíblia ela não fala do que aconteceu antes? Porque não era interessante, irmãos. A Bíblia ela só coloca o que é interessante. Deus ele só mostra aquilo que é interessante, o que você precisa saber. O que você não precisa, ele não mostra. Mas acontece que nessa época aqui, quando Abel e Caim já estavam adultos, Adão e Eva já teve outros filhos. Diz a Bíblia, e Adão e Eva teve outros filhos. Esses outros filhos cresceram, casaram, tiveram filho. Aí você vai perguntar de um pastor: vai casou com quem? Casou com quem? Casou com quem? Eu falei para vocês que ia ficar confuso. Não é isso? Casou com quem? Quem foi a mulher de Caim? Hã? Ótimo. As irmãs. Mas não era pecado, não. Não era pecado. Porque era a ordem de Deus: crescer, multiplicar e encher a terra. Não era pecado. Então, possivelmente, não dá para afirmar com exatidão que a mulher de Caim foi a irmã ou foi sobrinha. Pode ser que seja sobrinha ou pode ser que seja a irmã. Na época era permitido
porque tinha que crescer, multiplicar. A proibição de casamento de irmão com irmão e de tio com sobrinho só foi acontecer na época de Moisés, que Moisés determinou que agora não poderia mais, porque já tinha gente o suficiente para casar sem ser irmão e sobrinho. Partiu de sobrinho, tinha que ser parente, podia ser parente e tinha que ser parente. Era uma consideração, ser parente. Primo terceiro, primo primeiro e assim por diante. Só não podia irmão com irmão e nem tio e sobrinho. Então, quando Caim ele saiu, que ele tinha matado Abel, já tinha um povoado de irmãos, de tios, de sobrinhos, certo? De pessoas que foram. Se a gente for analisar, irmãos, Adão ele passou a ser pai, sogro, tio, avô, bisavô, e foi uma confusão. Mas era a ordenança de Deus. Então, Deus não fez questão de mencionar isso aqui para que as pessoas não ficassem, porque não era interessante. O interessante era mostrar que existiu um ponto de partida, e dali houve-se grande multidão. Agora, o que eu quero falar para os irmãos é que o homem, quando ele teve autonomia, ele já teve autonomia pensando em fazer o errado e não o certo. E essa situação foi se agravando, porque à medida que foi crescendo, imagina, né, que os filhos de Caim foi gerando os filhos, e outros filhos foi gerando os filhos, e isso foi acontecendo, casando irmão com irmão, e assim por diante, e foi crescendo, multiplicando, e eles foram criando as suas comunidades, e foi se espalhando, foi crescendo. Daí também nasceu Moisés. E daí, Deus já ordena a Moisés que agora bota um ponto final, que não precisa mais disso. Mas o instinto de fazer aquilo que não é para fazer começou a se alastrar de sobremaneira, de uma certa forma, que estava sem controle. E Deus olha para a humanidade e vê o homem. Tem gente que fala assim, mas Deus falhou ao criar o homem porque ele se arrependeu. Deus falhou? Não que Deus falhou, irmãos. Era propósito, era projeto de Deus explodir e o homem fazer o que fez para que ele mostrasse. Imagine você sem a vida de Jesus e você entendendo da forma como que Deus criou o homem, foi se multiplicando, então, e você entender que assim, se hoje as pessoas entendem assim que eu não preciso de Deus não existe e tal, você imagina, olha só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer para os irmãos. Naquela época, as pessoas, eles estavam crescendo de certa forma, entendendo que eles eram poderosos, que eles tinham conhecimento e poderiam. Tinha pessoas que falavam assim, ó, deve existir um Deus. Outros falavam assim, que Deus não faz nada. Outros falavam assim, não tem sim. E aí um dia, juntou numa comunidade e falou assim, o negócio é o seguinte, a gente vai descobrir se tem Deus ou não no céu com as nossas próprias mãos. A gente vai descobrir, a gente vai entrar lá dentro do céu. Olha só, mano, que coisa. A gente vai entrar lá dentro. E alguém falou assim, como que a gente vai entrar lá dentro? Sempre tem um arquiteto, não é isso? Um engenheiro, né? Aquela pessoa que, né? Por sinal, eu fiz aqui, então um rascunho aqui. Eu vou mostrar para você como é que a gente vai conseguir chegar lá. Se a gente se unir, a gente consegue. Então tá, aí colocou lá em cima da pedra, né? Um couro de boi. Tá aqui, ó, porque naquela época não existia papel não. Isso aqui é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai tipo uma escada. E a gente vai começar, entendeu? Fazer uma torre e a gente vai subindo, vai subindo.
Vai chegar uma certa hora que não vai entrar no Santos, vai ver se Deus está lá ou não. Irmão, olha só. Que tentação que é o ser humano. E todo mundo concordou, falou, é boa essa ideia, vamos fazer isso então. E Deus começou a olhar aqui e falou, gente, foi para isso que eu queria. Mas isso não é o Satanás. E eles começaram, certo, de pedra sobre pedra e tal, e todos animados. E começaram, irmãos, de noite eles não paravam. Tinha um pessoal que trabalhava de noite e outros de dia. E quando já estava alto, eles falaram assim, vou acabar com essa coisa. Aí uns deitaram para dormir e outros trabalhando. E Deus falou assim, eu vou confundir as línguas. Naquela época só existia um idioma. Eu não sei se o aramaico ou se o hebraico. Como o hebraico é a língua mais antiga, então provavelmente deve ser o hebraico. E aí, quando acordaram aqueles que estavam dormindo, aí foi falar um com o outro. O cara falou assim, rapaz, eu estou achando que você bebeu. Ele falava, mas o outro não entendia nada. Ele falava, mas que negócio, ia falar com o outro. Aí, irmãos, o que Deus fez? Os grupos, Deus não confundiu todo aquele grupo. Só. Foi confundido, misturado. As pessoas começaram a andar achando quem falava hebraico, quem falava aramaico, quem falava alemão, quem falava grego, quem falava italiano, e foi achando. Porque eles iam pedir tijolo, ou levavam areia, levavam, entendeu? E não deu certo. Confundindo-se as línguas, eles espalharam tudo e desistiram de construir a torre de Babel. Porque não estava tendo mais um acordo. Falou assim, olha, é o seguinte, está difícil, a gente não está entendendo nada. E aí, 5 entendem uma língua, outro, entendeu? E aí, divide. Não teve mais acordo. Porque o homem, ele é complicado. Se junta com a mulher, aí complica mais ainda. Então todas as consequências, todos os problemas, todas as adversidades que elas vêm acontecendo e a deterioração espiritual, moral, que vem acontecendo dia após dia e que nós estamos entendendo que a igreja ela está vivendo o maior dos fracassos de todos os tempos, em consequência de tudo aquilo que vem, sabe, cada dia mais eles aprimorando a forma de pecar. E sempre nos mostrando, querendo mostrar por que eles não estão errados. Eu estava em casa hoje, por um momento comecei a pensar na igrejinha. Que eu ainda vivi. É lindo falar, irmãos, mas eu vivi ainda a época que os homens para ir na igreja era de camisa abotoada aqui e chapéu. Peguei essa época ainda. Chapéu, guarda-chuva, e as mulheres eram todas de cabelos compridos e o máximo que elas podiam fazer no cabelo era uma trança. Tinha um ministério que ainda não aceitava trançar, não. Era uma época em que ninguém tinha desejo de ter televisão dentro de casa. Era rádio. Você olhava para as irmãs, o semblante era totalmente diferente. E aí você fala assim, os pastores, entendeu? Eles estavam muito errados. O zelo. O Senhor Jesus, o zelo da tua casa me consome. Porque a partir do momento que foi liberado, que não tinha problema, que não era isso, porque sabe o que acontece? É que o homem ele não tem domínio. Quanto mais... Já viu aquela história assim, ó, o senhor quando bebe? Não vou beber não.
gozado que, né, o inimigo sabe que você gostava, né, ele bota a pessoa com uma latinha hiper, mega gelada, né? Aquele a tentação. Eu falei para você que você sente aquele nó na garganta, não é isso? Aí lá no fundo você fala assim, sai Satanás, né? Mas lá no fundo você fala assim, sai eu saio, mas eu duvido que tu não está querendo dar uma pensada, né? Aí você fala assim, eu não vou beber. Porém, se eu fosse beber, era só um. O diabo fala assim, tá pego, né? Tu és meu. Tu és meu. Aí daqui a pouco você vai falar assim, olha só esse golinho. E nada mais. Depois que você bebeu o golinho, sabe qual é a mensagem seguinte? Que diferença faz? Tu bebeu um golinho, um golão, uma lata, duas latas, você não pode ficar bêbado. Aí você fala assim, não. Só duas e vou parar. Aí, meu amigo, quando você chega em casa, você mora a 2 quadras de casa, mas você gasta 2 horas para chegar. Não é isso? Porque quando você dá um passo para frente, não é isso? Você está naquela situação, né? É um para frente, aí 3, 4 para trás, né? Dá aquela equilibrada. A tua casa está aqui, mas aí tu pega para cá. Tu cai e o cachorro vai lá, lambe a tua boca, ega a pele, não é isso? Já aproveita, deságua. Você chega em casa cheirando mal, fedendo xixi de cachorro, e o seu também. A tua moral vai lá embaixo, Deus fica olhando para você e fala, o que tu fizeste? Aí você fala assim, não, foi a tentação. Porque nós nunca admitimos que nós erramos porque nós queríamos, porque nós desejamos errar. Se é aquela pessoa que ela gosta do ralabucho, você pode ter certeza que o inimigo ele vai traçar um plano para tu passar em frente do risca-faca. Não é isso? Você que gosta, ou que gostava, né? Não, eu não contei aquela história, né? Aquele vídeo que apareceu na internet, né? E aquele irmão contando, olha, quando eu não era crente, eu era fanático a Luiz Gonzaga. Tudo que era de Luiz Gonzaga eu gostava. Mas depois que eu aceitei Jesus, graças a Deus, nunca mais eu cantei música de Luiz Gonzaga. Agora eu só canto música de crente. E o único que eu mais gosto é aquele. Já repuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, leva o reino desse mundo seguir. Mas o ritmo. O ritmo estava no Luiz. Estava no dele. Quer dizer, não conseguiu se livrar. E aí você vai passar lá, e as pessoas estão lá só, né? Daquele passinho. Aí você fala assim, tá errado. Tá dando um passo, não é assim, né? Deu uma voltinha, aí você para. Eu quando, agora não, mas quando dançava isso aí, entendeu? Você vai, como é que é? O inimigo fala, só um passinho só, não tem nada. É isso. E a pessoa vai, e aí, irmão, quando junta o bucho no bucho, vai puxar. A minha mãe, ela conta que meu pai, ela estava para dar à luz, e ela falava para o meu pai, sempre crente, Congregação Cristã no Brasil, e ela falava assim, manezinho, eu estou sentindo dores de parto naquela época, não levava no médico, não era isso? Não era hospital, era parteira. Vai chamar parteira porque eu vou dar a luz. Minha mãe fala que meu pai ia buscar a parteira. Meu pai voltava de uma semana depois, ela já tinha parido, já tinha cortado um umbigo, e a criança estava lá. Ele voltava dizendo, não é assim, não é, me chamaram lá, me deu mostraram um garrafão que gostava do vinho e tal. O inimigo ele vai fazer de tudo. Lembrei, né? O inimigo no meio
que alertou e foi alertando, e até hoje nos alerta, como chegou para Ananias e Safira. Mas espera lá, fala, por quanto você vendeu realmente? Não estava dando uma oportunidade para falar a verdade? Quem lembra aqui de Elias, que depois de derrotar 400 provados de Baal, agora se esconde e queria julgar o santinho, não é isso? Escondido, não, eu estou aqui porque só eu escapei. Mas Deus já tinha dado comida para ele, fortalecendo ele, mandando ele se encorajar, porque a peleja ainda não tinha acabado. Não, só ficou eu e mais ninguém, eu procurei saber onde eu estava, não achei. Então o homem, ele sempre quer mostrar para Deus que ele não tem culpa de nada, quando ele é o maior culpado. E hoje nós estamos pagando preço, porque os nossos pais cometeram erros, e a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais na primeira. Está entendendo? E os erros que nós vamos cometendo vai passando para os nossos filhos, geração em geração. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que nós nunca admitimos, e os nossos filhos nunca vão admitir, e isso enfraquece a nossa amizade com Deus, porque Deus, ele quer que nós reconhecemos. E aí a gente vai sempre dizer assim: olha só, Caim estava errado, tinha matado o seu irmão, mas o que ele disse? Olha, hoje o Senhor está me lançando da tua face, está me lançando da face da terra e da tua face, e eu me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Por acaso é maior o meu pecado assim que não possa ser perdoado? Assim, eu só matei, entendeu? O que nós falamos, irmãos? Foi só um golinho. Não, foi só um tapa que eu dei na orelha dele, mas também não foi assim, entendeu? Eu dei, mas foi só de leve. E estava merecendo. Não é isso? Xinguei mesmo. Não me arrependo não. Falei, está falado e pronto. É o argumento que nós temos. E aí as coisas vão ficando complicadas, porque nós vamos perdendo a nossa comunicação com Deus e nós nem percebemos que nós estamos perdendo o nosso contato com Deus. Mas aí vem aquele: guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. É isso. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Perdão pelos 10 minutos que passei. Não sou de fazer isso, né? Mas é para que nós fiquemos espertos, irmãos. Admitir que nós erramos, reconhecer e não fazer novamente. É isso? Glórias a Deus. Amanhã nós estaremos aqui, queridos, no culto de oração. A melhor